Som. Agora acho que sim, hein? Agora eu acho que está saindo para fora. Agora acho que está saindo. Agora sim, né? Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio em ti, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio em ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Que você possa dizer isso também novamente. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Aleluia, Senhor. És liberdade na recomeçar, é esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio em ti. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio em ti. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio em ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti
faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Amém. Amém, aleluia, Senhor. Nós declaramos que não somos nada sem a Tua presença, Pai, sem a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, toca nos corações nessa noite, Pai, através da Tua palavra, Pai, que ela é uma espada, Senhor, que vem dividir juntas e medulas, separar aquilo que é vil daquilo que é precioso, Pai. E nós te louvamos pelo Teu amor que Tu tens pelas nossas vidas. Não há nada mais profundo do que o amor de Deus para as nossas vidas. A cada dia eu vejo o cuidado de Deus, sabe? O zelo que Deus tem pelas nossas vidas, o cuidado de nós não desviarmos, de nós não perdermos a visão, né? Não perdemos o chamado que nós temos de Deus. E eu vejo a cada dia o cuidado de Deus com a minha vida, e é muito importante você ver esse cuidado, o Senhor cuidando da sua vida nos mínimos detalhes. Até nas coisas que parecem ser ruins, que muitas vezes acontece, Deus está cuidando das nossas vidas, para nós não desviarmos. Deus muitas vezes nos aperta e para que nós possamos estar no caminho correto, na trilha correta, na verdade, andando na verdade. Ele conhece o meu interior, ele conhece o seu interior, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele conhece o nosso futuro. E por isso que nós temos que confiar nele, porque ele tem o melhor para as nossas vidas, né? E que você, nessa noite, o Espírito Santo possa tocar, que a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de Deus, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, sobre a vida dos teus filhos, na tua casa, nos teus negócios, no teu trabalho, que você possa sentir paz, você possa sentir Deus cuidando de todas as coisas. Porque quando nós estamos no propósito, Deus começa a cuidar de todas as coisas das nossas vidas. Amém? Nós vamos estudar o livro de Jonas. Eu já um tempo atrás eu estudei, nós já falamos sobre o livro de Jonas, e eu queria novamente ministrar sobre o Jonas, né? O capítulo de Jonas. Muitos podem conhecer a história de Jonas por um peixe gigante, uns falam que é baleia, um peixe grande, engoliu Jonas, né? Então, vamos ler lá o capítulo de Jonas, capítulo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, e a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou a ele e disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então disseram, cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povos és? Respondeu ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, e fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinham contado. Disseram-lhe: que te faremos nós
para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esse grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém? Tem algumas coisas que me chamam muita atenção nesse texto, para as nossas vidas, hoje, porque aqui fala que a palavra veio do Senhor, né, a Jonas. E Deus falou para ele: levante e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Não só os nossos louvores, não só a nossa adoração sobe a Deus, mas também aquilo que nós fazemos de mal, de maldade, de malícia, de erro, de corrupção, de prostituição, tudo que é ruim, tudo que é maldade, sobe também ao Senhor. É uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto. Não só a adoração sobe, mas as coisas malignas também sobem até o Senhor. E ele, em vez de obedecer a Deus, aqui, Jonatas, porque ele o que ele faz? Ele vai e compra uma passagem, né, para um outro lugar, que não tinha nada a ver com o lugar de Deus. E aí o problema é que quando nós desviamos e quando nós saímos do chamado que Deus tem para as nossas vidas, algumas coisas Deus vai começar a fazer. Eu queria que você analisasse a sua vida hoje, você está ouvindo a palavra, que para você ver em que nível você está. Porque Jonas, ele estava no nível ali de rebeldia, que desobedeceu à voz de Deus, porque Deus tinha um chamado para ele, ele não foi para Nínive. E aí o que ele fez? Ele foi para Tarsis, ele comprou uma passagem, ele saiu do propósito de Deus e ele foi para um barco. E o barco começou a pegar tempestade. Porque toda vez que eu tenho um chamado de Deus para a minha vida, você tem um chamado de Deus para a sua vida. E se você não começa a cumprir o teu chamado, aonde você está, começa a naufragar todas as coisas, começa a afundar todas as coisas. As pessoas que estão do teu lado, ao teu redor, começam a sofrer as consequências da tua desobediência, da tua rebeldia. É um perigo muito grande quando Deus tem um chamado para as nossas vidas, nos chamamos para cumprir a palavra, para pregar a palavra, para você evangelizar as pessoas, o teu chamado para você, onde você está servindo ao Senhor, você tem um chamado ali, e se você não cumpre o teu chamado, acontece o quê? Você começa a sofrer consequências na sua vida, mas para o teu bem, porque Deus começa a apertar para que você volte para o chamado, para que você se arrependa e volte a uma posição que Ele quer que você tome posição diante dEle e para o reino e para as pessoas que você vai falar e você vai ministrar aquilo que Deus quer que você fale. Então, Jonas, o arrependimento nunca pode estar longe dos nossos corações. Isso que eu quero deixar bem claro nessa noite. O arrependimento precisa ser um banho diário, todos os dias. Porque a palavra fala, lá em Provérbios 4:23, que, sobretudo, nós devemos guardar o quê? Guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque o coração puro, né? A palavra fala que aquele que tem o coração puro, eles verão a Deus. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu sei que você pode falar assim, poxa, mas nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo de corrupção, de pecado, é difícil você viver com um coração puro. Sem Jesus, realmente é difícil.
Por isso que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para que realmente nós tenhamos um coração puro e não ser contaminado com as coisas malignas. A nossa adoração e o nosso louvor, ele precisa ser maior que a maldade que está subindo também aos céus para Deus. Porque aqui o povo dessa cidade, eles estavam, vai agredir ele e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. As coisas malignas, o pecado tinha subido até Deus. Então vai, declara alguma para essa cidade, para que haja arrependimento para essas vidas. Porque quando a palavra vem, ela vem para nos quebrantar e para nós nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos feitos, daquilo que nós estamos fazendo de errado, e porque nós estamos fora do caminho do propósito de Deus. E Deus, ele proporciona situações, proporciona as coisas para que eu possa entrar de novo no caminho e entrar no propósito e no chamado que Deus tem para as nossas vidas. E eu sei que não é fácil você ter um coração puro nessa geração. Uma geração... mas, assim, nós fazemos parte dessa geração. Nós somos essa geração, nós fazemos parte. E nós estamos sujeitos ao pecado. Mas Jesus nas nossas vidas é que faz a diferença, irmãos. Não é a religião que faz a diferença, mas é Jesus nas nossas vidas. Como o próprio Einstein falou no começo, Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia. Você negar a cada dia, negar as coisas do mundo, negar as coisas que te tiram da presença de Deus. A minha oração nesses dias tem, Senhor, me tira as pessoas que me tiram da presença de Deus. Me tira as situações que me tiram da presença de Deus. O maior fracasso de um homem é quando ele tem sucesso, e esse sucesso tira ele da presença do Eterno. Eu vejo muitos homens começando a ter sucesso financeiro e eles começam a sair fora da presença do Eterno. Começam a sair fora da presença de Deus. Esse é o maior fracasso do ser humano nesses dias. Só Jesus nas nossas vidas, só o amor dele por nossas vidas, só o toque dele, só a presença do Espírito Santo é que nos transforma e nos muda. E Jonas aqui, ele foi desobediente a Deus. Deus mandou ele para um lugar e ele foi para um outro. E toda vez que você é desobediente, você paga o preço. Sabia disso, irmãos? Você vê que Jonas, ele comprou uma passagem. Toda vez que você está fora do propósito, você começa a ter despesas que não são suas. Você começa a sair fora do propósito de Deus e Deus começa a não mais abençoar a sua vida por causa que você está fora do propósito. E a palavra, ela nos ensina, o que eu acho tremendo em Jonas, porque ele assumiu a responsabilidade. Ele não mentiu, ele falou, não, está acontecendo isso por minha causa mesmo. Eu fui desobediente, Deus mandou para um lugar e eu estou fugindo de Deus. Mas quem é que pode fugir de Deus? Quem é que pode se esconder de Deus, irmãos? E não adianta você ir para um porão, se esconder, dormir. Muitas vezes, tem pessoas que, em vez de enfrentar o problema, a dificuldade com o Senhor, preferem dormir, deitar e dormir, e não ter nenhuma atitude contra aquela situação que está se levantando. Mas Jonas, ele reconheceu que ele tinha que voltar para o Senhor, ele tinha que voltar para a vontade de Deus. E quando ele foi jogado no mar, aquele peixe, né, engoliu ele, e ele ficou 3 dias no ventre desse peixe. E no 2 fala assim, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Olha que tremendo. Jonas, ele sabia que Deus era que criou os céus e a terra, ele declara ali no navio, meu Deus é que criou todas as coisas. E ele, dentro das entranhas do peixe, dentro do ventre do peixe, ele fala assim, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou toda, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele clamou ao Senhor, ele se arrependeu do que ele tinha feito, dele não obedecer ao Senhor para ir naquela cidade.
falar aquilo que Deus queria que ele falasse àquela cidade, levar aquela cidade ao arrependimento. Uma coisa assim que Deus tem me falado muito, Deus não precisa de pessoas que levem informações, mas pessoas que levem o coração dele para as pessoas. Muitas pessoas estão levando a informação do evangelho, mas quando você leva o coração, você leva o testemunho para a vida das pessoas. Uma coisa é você ter uma informação sobre o evangelho. Outra coisa é quando você leva a vida, você leva o coração, você leva o amor, você leva a misericórdia junto com aquilo que você está falando. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E como eu falei, todos os dias nós temos que ter o arrependimento, o quebrantamento, tomar um banho diário com a palavra. E não é das coisas externas, porque a própria palavra fala que do nosso interior fluirão rios de água viva. Essa água ela vem de dentro para fora, nos limpando, nos purificando. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Jonas, ele foi desobediente, mas uma coisa que me chama a atenção também, ele foi verdadeiro, ele não mentiu, ele assumiu a responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade dos meus erros, dos problemas que eu estou ocasionando, e eu tenho que ir à origem, ir a Deus, clamar como Jonas clamou, para que eu possa voltar de novo para aquilo que Deus me chamou para fazer. Para aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso que Deus quer nas nossas vidas. Essa noite eu queria que você refletisse aonde você... Não é uma palavra de condenação, irmão, mas é uma palavra para você refletir aonde você está. Eu estou comprando uma passagem para ir para outro lugar porque eu estou fugindo de Deus? Eu estou no navio escondido ali, dormindo? Ou estou dentro da baleia, dentro desse peixe grande, clamando ao Senhor? Muitas vezes é preciso, Deus nos precisa jogar no mar e sermos engolidos por um peixe grande para que nós realmente comecemos a clamar e voltar à origem do plano inicial que Deus tem para as nossas vidas. A palavra fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, o que a palavra fala. Que o sim da nossa boca, o que Deus quer, seja o sim do nosso coração. Por isso que ele fala assim, sim. É o sim da nossa boca com o sim do nosso coração. O não da nossa boca, o não do nosso coração. Que as nossas atitudes estejam de acordo com as minhas e as suas intenções. As nossas atitudes, elas têm que estar de acordo com as nossas intenções. Por exemplo, eu posso ajudar uma pessoa, mas eu tenho o quê? Um interesse naquilo que eu estou ajudando. Eu estou vendo o meu lucro e não aquilo que eu estou ajudando a pessoa. Então, a minha atitude tem que estar de acordo com a minha intenção. A minha intenção é de ajudar, então a minha atitude tem que ser de ajudar e não ter um retorno, um interesse de volta para a minha vida. E antes de nós irmos, Jonas ele tinha que aprender isso, que antes dele ir, ele tinha que saber que Deus é um Deus, ele não resiste ao arrependimento, sabe? Quando a pessoa se arrepende, se quebranta, Deus ele faz cumprir aquilo na vida da pessoa. E Jonas tinha que aprender isso, o arrependimento. Ele precisaria passar por isso para se arrepender, para poder levar arrependimento para aquela vida, para aquela cidade. Como eu falei, Deus não precisa que as pessoas levem informações. Tem muita gente na mídia, ou mesmo em igreja, levando informação e não o coração de Deus para a vida das pessoas. Quando você sai fora do propósito de Deus, quem paga a conta é eu e você, irmãos. Quando eu saio do propósito de Deus, quem vai pagar a conta sou eu. Você vê que Jonas teve que pagar a passagem. Mas quando você está dentro do propósito, tudo começa a dar certo. Aí você pode dizer, então, pastor,
eu não estou muito dentro do propósito, porque a minha vida não está muito boa, está dando muita coisa errada. É isso que você precisa analisar hoje. Porque muitas vezes Deus faz você passar por um estreitamento, né? Passar por chuva, por uma tempestade, para que ele está treinando você para o propósito maior que ele tem para a sua vida. E se você não passar por essas etapas, quando você não consegue cumprir o propósito de Deus, você pode ver todos os homens de Deus, eles tiveram um processo na vida deles de disciplina, de tratamento, de chuva, de tempestade. E aí que você vai ver que Deus está no comando das coisas. Quando eu falo que quando você está dentro do propósito, Deus começa a te suprir, eu lembro daquele versículo aqui em Mateus 6,26, fala das aves. As aves dos céus, elas não semeiam, não plantam, não colhem, não ajuntam no celeiro, nada, porque elas dependem de Deus todos os dias. E nós temos que aprender a depender do Senhor todos os dias das nossas vidas. Por quê? Porque, como ele fala que as aves dos céus, ele não depende dele e ele tem todo o suprimento. Né? Por isso que o meu trabalho do evangelho é fazer com que as pessoas não fiquem presas, irmãos. Sabe por quê? Uma ave, quando ela é alimentada por homens, significa o quê? Que ela está presa. Quando as aves dependem de homens para cuidar dentro de uma gaiola, é sinal que elas estão presas. E toda vez que você depende de homens, você está preso. A religião tem feito muito isso, prendido as pessoas numa gaiola e dão um alimentinho ali para ela, uma comidinha, uma aguinha, mas estão presas. O Senhor, em Cristo Jesus, nós somos livres, livres, livres. E quando eu sou livre, eu sou dependente do eterno, eu sou dependente de Deus. Eu não sou livre para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade dele. Aprendeu isso, irmãos? Toda vez que homens começam a te dominar, isso não é de Deus. Homens que dominam pessoas, não é de Deus. Quer deixar você preso numa campanha, preso no teu dízimo e oferta, preso na acusação que você é pecador. Aí você não consegue fazer as coisas, porque eu não participei daquela campanha, eu faltei um dia. Aí a pessoa começa a ter o sentimento de culpa. Isso é prisão dos religiosos que fazem. Se você errou, se arrepende, se quebrante ao Senhor. E deixa ele te banhar de dentro para fora. Porque a palavra fala que do teu interior fluirão rios de água viva. Há uma mina de água que quer fluir de você, que quer, sabe, saciar a sede das outras pessoas. O Cristo que está dentro de você precisa alcançar as vidas e libertar as vidas do cativeiro. Pessoas estão presas, sofrendo na denominação, sofrendo porque estão presas, sempre com aquele sentimento de culpa, de pecado, de erro. Quando você depende de pessoas, você não depende de Deus. A palavra fala, conheceis a verdade, e a verdade o quê? Nos libertará. Mas a verdade de Deus não é a minha verdade, nem a sua verdade, é a verdade de Deus. E para mim ter a verdade de Deus, eu preciso deixar a minha verdade. Eu preciso deixar os meus conceitos. Eu preciso deixar a minha razão para que a vontade do Eterno venha sobre as nossas vidas. E assim, não é você ter a verdade, é a verdade que te tem. É diferente quando a verdade te tem e não você ter a verdade. Quando você tem a verdade, é a tua verdade. Mas quando a verdade tem você, Jesus tem você, você flui na verdade do Cristo. Aleluia. Jonas, ele achava que ele tinha a verdade, que ele sabia a verdade sobre Deus, e Deus queria ensinar para ele. Jó também, ele achava que conhecia Deus, se desviava do mal, fazia tudo.
Mas chegou no fim do livro de Jó, ele fala, eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Nós não podemos limitar Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Não deixe o inimigo te afligir com situações e com coisas. Não deixe o inimigo te afligir com medo. Sabe, eu sempre falo assim, quem tem medo é porque falta amor. Porque a palavra fala que o amor lança fora todo medo. Quando eu amo, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de Covid, de nenhuma situação. E você deveria se alegar nesses tempos que está acontecendo essas coisas. Aí alguém pode falar, nossa, pastor, você se alega com a morte das pessoas? Eu me alegro porque a palavra está se cumprindo. Irmãos, a palavra vai se cumprir. Eu querendo, você não querendo, a palavra vai se cumprir. E eu devo me alegrar. Aí alguém pode falar assim, nossa, irmãos, mas muitos crentes estão morrendo. Deus se agrada da morte dos fiéis. Sabia disso? Deus tem prazer. Sabe por quê? Porque morre com testemunho. Aqueles crentes que morrem com testemunho, vidas são tocadas. Quando um crente morre, vidas são tocadas. E é um prazer, porque se crentes estão morrendo, estão indo para a eternidade. Já estão lá com o Senhor. Por um momento nós ficamos tristes porque perdemos pessoas amadas, queridas, mas por outro lado nós ficamos contentes porque eles estão com o Senhor. Amém? E aqui os ventos, quando vem os ventos sobre o barco ali, os ventos eles identificam os chamados da tempestade. Os ventos identificam os chamados. A tempestade diz se Jesus está no barco ou não. Porque você só sabe se Jesus está no teu barco quando você está passando por tempestade. Aí você sabe se Jesus está lá ou não. Você não sabe se Jesus está no barco até vir uma grande tempestade na sua vida. Só quando vem as grandes tempestades que você sabe que Deus está ali, que Jesus está ali no teu barco. Ele manda acalmar, te dá paz, te dá sossego, te dá tranquilidade. Porque quando você depende do Senhor, pode vir a tempestade que for. Se você sabe que Jesus está no teu barco, meu, não tem tempestade para ninguém. E nós precisamos conhecer o coração de Deus. Jonas não conhecia o coração de Deus. Conhecer o seu amor com a vida das pessoas. As pessoas tentam conhecer, estudar Deus, mas você precisa conhecer o coração de Deus, conhecer o amor de Deus. E quando você conhece o amor, aí você não tem chamado, o chamado é que te tem. O chamado começa a ter você, e não você ter o chamado. Porque quando você tem um chamado, você vai querer ter benefício para você. Mas quando o chamado te tem, é diferente. É o Senhor está no governo de todas as coisas. E uma coisa assim, Deus, aqueles que são meio incrédulos, eu quero dizer para você, Deus, ele vai sempre responder ao mundo com homens e mulheres. Deus sempre vai responder. Deus sempre vai usar um homem e uma mulher para falar aquilo que Deus quer que fala. Quando a maldade, a malícia, a corrupção, traição, pecado sobe a Deus, ele vai usar homens. Para quê? Para exortar, para chamar a atenção e para levar o arrependimento. E para haver um conserto. É para isso que serve. As boas novas servem para isso. Ele vai usar homens separados, ungidos, que andam segundo a vontade do seu coração, para que leve a mensagem, para que haja arrependimento e para que haja salvação na vida das pessoas. Não se esconda atrás de uma máscara, irmãos. Entenda o que eu vou falar agora. Não se esconda atrás de uma máscara.
Jonas, ele quis se esconder no porão. Muitas pessoas estão escondendo atrás de uma máscara. Não se esconda atrás de uma máscara. Você tem um propósito. Amém? A palavra diz que nós devemos ser obedientes aos nossos... Não estou falando para ninguém ser desobediente às autoridades. Não estou dizendo para ninguém ser desobediente aos seus líderes, né? Mateus 23 fala assim, 23, 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É assim que os religiosos fazem. Eles falam o que eu falo, né? Tem até um ditado popular, né? Fazem o que eu falo, mas não fazem o que eu faço, né? É mais ou menos assim o ditado popular. E a mesma coisa que muitos sacerdotes, os fariseus, eles ensinavam algumas coisas, mas não faziam. Você tem líderes e governantes, obedece, mas o seu padrão de vida é do céu e não da terra, irmãos. O nosso padrão de vida é dos céus. Eu não posso pegar o padrão da terra e querer viver esse padrão da terra. Eu tenho que pegar o padrão dos céus. Porque nós somos dos céus, irmãos. E vamos para os céus. Então, aquilo que eu falei, a nossa adoração ela precisa subir mais que a maldade deles. E aquilo que eu falei, se nós estamos com medo, é porque não há amor suficiente. Jonas, ele precisava aprender, que ele precisava se arrepender, porque ele precisava pregar arrependimento naquela cidade. Ele tinha que ter passado por aquilo para ele poder levar algo vivo, não uma informação, mas levar o coração de Deus para aquele povo, para aquela cidade. O Salmo 32 fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Não há engano no coração dos homens. Por isso que Deus pegou Jonas, porque ele queria tirar todo o engano que estava ali no coração de Jonas. E como eu falei no começo, eu não sei aonde você está, né? Se você está comprando uma passagem para fugir de Deus, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Eu não sei se você está comprando uma passagem para fugir da presença do Eterno. Eu não sei se você já comprou essa passagem, mas está no barco e você está à deriva nesse barco e às vezes você não sabe e Deus está te respondendo agora. Porque Ele quer que você volte para o caminho correto, Ele quer que você volte para o caminho do Eterno. Ele quer que você volte no teu chamado que você tem. Eu não sei se você está dentro da boca do grande peixe já há 3 dias. 3 dias fala de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Fala do processo que você tem que passar de Páscoa com Jesus, Pentecostes com o Espírito Santo e Tabernáculo com o próprio Deus. Você tem uma experiência. Eu acho tremendo porque 3 coisas me chamam a atenção no livro de Jonas. Primeiro, que a maldade e a malícia sobem ao nariz de Deus. Sobe. Como a adoração, também a maldade sobe.
Uma outra coisa que me chama a atenção é que Jonas ele assumiu a responsabilidade daquilo. Ele não fugiu da responsabilidade. Eu achei uma atitude bonita dele, porque ele poderia falar, não sei. E a outra coisa, no capítulo 2, ele ora e ele clama das profundezas da sepultura, e ele gritou, e tu ouviste a minha voz. Ele gritou e já sabia que Deus estava ouvindo a voz dele. Uma outra coisa interessante é que antes da tempestade, havia muitos deuses daquele navio. Quando começou a tempestade, havia muitos deuses. Tanto é que o capitão chegou para Jonas e falou, por que você não está orando para o teu Deus aí? Né? Você clama para o teu Deus aí e ele nos livrar. Mas aí, quando eles jogaram Jonas no mar, e o mar se aquietou, Deus usa, até hoje eu ministrei para uma pessoa, Deus usa as coisas meio estranhas para ministrar para as pessoas e para levar salvação para a vida das pessoas. E aí, capítulo de Jonas 1, 15. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, ao Deus de Jonas. Eles temeram ao Deus de Jonas. Quando começou a tempestade, tinha vários deuses. Mas quando terminou a tempestade, só havia um Deus a ser glorificado. Olha que tremendo isso. Só havia um Deus a ser glorificado, e era o Deus de Jonas. E aqui fala, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eles fizeram votos até para o Deus de Jonas. E fizeram sacrifícios. Eu acho tremendo como Deus usa as coisas loucas, né? Meio louca, né? Jogou o cara no mar, né? E aí eles começaram, viram, foi até um testemunho, me joga no mar que vai cessar. O próprio Jonas falou que ia acontecer. E quando jogaram, aconteceu. Aí o que eles viram? Que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro, que cumpria com aquilo que falava. E é isso que eu quero dizer para você. Deus é um Deus fiel. Ele não é, a própria palavra fala que ele não é homem para que minta, mas ele é fiel. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você está ouvindo, minha irmã, que está ouvindo essa live, deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você tenha que voltar. Você saiu fora do propósito, você precisa voltar para o propósito que Deus tem. Não o teu propósito, mas o propósito de Deus. Não a tua verdade, mas a verdade de Deus. Não o teu querer, mas o querer de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa até abençoar você com essa palavra e que ela possa trazer você numa direção correta que Deus que tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Aizen? Amém. Nós, como filhos de Deus, né? Como você falou muito de chamado, né? Nós nos esquecemos muitas vezes, nos esquecemos no andar, na caminhada cristã, né? E o chamado que Deus tem para nós, nós esquecemos que o Espírito Santo está conosco, ele está do nosso lado. E há um esquecimento, porque nós entendemos como Deus o Criador e Jesus o nosso Salvador. E nós esquecemos de o Espírito Santo, que é o motivador da lembrança da palavra, dos conselhos bons, né? O Espírito Santo como um conselheiro, né? E aí nós nos esquecemos da nossa caminhada no dia a dia, né? E por isso que muitas vezes erramos, por isso que muitas vezes saímos fora, né? Do caminho, e nós não fazemos conforme Deus chamou, Deus quer, né? Mas a infinita misericórdia dele é maior do que os nossos erros. E até é interessante que você citou que até na desgraça, né? E se jogaram Jonas ao mar, né? Na desgraça de uma tempestade, né? Depois disso tudo, Deus é glorificado, mesmo assim, né? Deus é glorificado e é provado
que só existe um Deus. Aleluia. Então, depois de cada tempestade, de cada ser humano, de cada filho de Deus, nós estamos muitas vezes errados, ou nós não estamos errados, né? Muitas vezes não falhamos e o inimigo vem nos afrontar, mas depois da tempestade ficará provado quem é Deus. Ficará provado quem é Deus. Então, isso é importante, né? Então, até no meio dos conflitos, dos acidentes, das tempestades, das coisas que acontecem, Deus é glorificado e sempre vai ser glorificado, né? O homem não pode ser glorificado. E muito, eu lembrei daquele versículo bíblico, né? Nessa caminhada, nessa jornada, nessa história que você nos contou, né? Nesse relato bíblico, que uma coisa importante, que diz nos Salmos, né? Existe um salmo, não lembro qual salmo que é, mas diz assim, que eu gosto muito: e o Senhor firma os nossos passos. Os passos são nossos, as decisões são nossas. E o Senhor vem firmando, vem confirmando a cada passo. Como diz assim, há passos que nós damos que a gente fica meio desequilibrado, né? Pelo medo, né? Se diz assim, o amor lança fora todo medo, e a gente fica meio assim, meio baqueado, meio desequilibrado. Mas o Senhor está aí com o Espírito Santo para firmar os nossos passos. A cada passo dado, o Senhor vem firmar. Ele vem firmando a cada passo dado. Por isso que é bom estar na escuta, né? Por isso que é bom ser, como você disse aqui, né? Que Jonas ele foi responsável, né? Há momentos na vida de conflitos consigo mesmo, com os pensamentos, né? Mas Jonas, como você falou, ele não fugiu da sua responsabilidade, né? Diz assim, me joga ao mar, porque o problema é eu. Isso é interessante, isso é interessante, porque às vezes você tem que dizer assim, ó, me joga ao mar, que o problema é eu e o milagre vai acontecer, né? A tempestade vai parar, as coisas vão parar e Deus vai acertar tudo isso, vai arrumar tudo isso, né? E algumas coisas, na verdade, na vida tem que acontecer mesmo, porque há muitos deuses em volta de nós, há muitos deuses, influências de deuses nas famílias, nas coisas, e às vezes Deus ele permite uma tempestade para que ele possa dizer assim, ó, nunca mais faça isso, eu sou o Deus de Israel, o Deus da igreja, eu sou o Deus de vocês. E Deus aqui estava se revelando, né? A nossa caminhada, né? A gente não pode esquecer que nós somos auxiliados pelo Espírito Santo. Jesus nos deixou o Espírito Santo. Vou para o meu Pai, lá vou ficar, mas eu vou deixar alguém aqui. É isso que ele disse. Eu vou deixar alguém. Não vou deixar você desamparado. Porque quando Jesus foi embora, morreu na cruz, houve uma grande, eu vou usar um termo que o pessoal usa, todos ficaram down, caído, né? Porque ficaram tristes também ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo parece que, não sei se eu posso dizer isso, pairou uma decepção, porque acho que muitos estavam depositando a confiança mais do lado humano da coisa do que do lado espiritual. Mais num Jesus que pudesse estar sempre do seu lado, e governando e sempre batendo contra o governo, do que um amigo, um pai, um rei como Jesus, foi embora daquele jeito, né? Morto na cruz do Calvário, sacrificado, colocado uma coroa de espinho, tirado sarro, né? Sendo zombado, e uma coisa é de se pensar que nós não queremos, que nunca vamos querer que os nossos irmãos, né, principalmente que aqueles que estão na linha de frente, sejam zombados, sejam desqualificados. E aí Jesus passou por isso, né? Foi taxado como um desqualificado, foi taxado como uma pessoa sem importância, né? E foi morto na cruz. Então, acho que aí pairou também uma questão
no pensamento e no coração dos discípulos, mas Jesus deixou o Consolador para trazer à memória aquilo que traz esperança. E ele provou que ele é o único Deus, ele é o único Jesus, ele ressuscitou. No meio da tribulação, no meio da tempestade, ele se levantou, né? E provou que ele é o único Deus, né? Então, isso é muito significativo. Nos momentos de crises, né? Nos momentos de tempestades, há muitos deuses que vão se levantar para tentar te aconselhar, para tentar desvirtuar o seu caminho, né? E como acontece nessas épocas, as pessoas querem tomar proveito da situação humana, da situação de vida familiar, das condições que você está, emocional, financeira. E aí existe lá os lobos, existem lá pessoas que querem. O diabo ele ensinou os seus discípulos, né? O inimigo ensinou os seus discípulos para ficarem de espreita, para ficarem vendo o que está acontecendo, porque na hora H ele chega e quer tomar a situação, para dizer assim, não, eu sei, eu vou tomar conta de você. Mas o diabo não toma conta nem dele, né? No entanto, que deixou se corromper. Não toma conta nem dos seus discípulos que o seguiram, né? A terça parte, se não me engano, né? Do Foi com céu. ele, né? Então, ele não tem nenhuma condição de tomar conta de ninguém, e da nossa vida e de ninguém. Mas é importante saber que Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, ele está nesta terra nos ajudando, né? Então, precisamos assim pensar nisso, né? E aí esse relato dessa história que você contou para a gente é um relato de aprendizagem, é um relato de pensar, né? Como pensar? Posso ser chamado, mas posso estar me desviando, né? Posso ser chamado, mas posso estar pagando uma passagem errada. Posso ser chamado, mas posso estar em companhia de deuses. Posso estar no lugar errado, com companhia errada, com coisas erradas. Eu posso ser chamado, né? Aí chega uma hora assim, a questão de responsabilidade, como você falou, preciso ser jogado ao mar, porque o problema sou eu. E é interessante que a presença de Jonas, né? Ela mudou como é que é? Impactou também a vida de outras pessoas ali, né? Porque uma tempestade não foi para a tempestade para ele, a tempestade dele, foi a tempestade para todo mundo ali, né? E aí eu fico pensando, na vida, eu sempre penso assim, cada um tem o seu CPF, significando assim, cada um tem a sua responsabilidade, tem que ter senso de decisão, senso de responsabilidade, mas a possibilidade da sua atitude e da execução daquilo que você faz repercutir sobre as demais. Porque é uma ação, vamos dizer assim, como existe uma ação natural, né? Como dizendo assim, por exemplo, se você não pegar o lixo da sua casa, não colocar lá fora, lá na calçada, lá na frente da sua casa, para que num certo horário, num dia, num certo horário, o lixeiro possa passar e tirar aquele lixo vai ficar dentro de casa, mas ele não vai afetar a você somente, vai afetar todo mundo que está morando nesta casa. E é assim mesma coisa no espiritual. Às vezes, no espiritual, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está guardando, as suas ações, o seu jeito, a sua forma de pensar, pode afetar os que estão ao redor também, né? Isso não estou dizendo que é uma questão de que até muitos falam sobre uma coisa que vem hereditariamente, né? Que vem sobre a família, sobre as pessoas, tal. Não, estou falando o seguinte, que é um processo muito normal, assim como normal é você, como eu falei, deu exemplo, não tirar o lixo dentro da sua casa. É muito normal vir bactéria, é muito normal vir cheiro ruim, é muito normal as pessoas ficarem incomodadas, é muito normal surgir uma doença, tanto para você como para aquelas que moram junto com você, é muito normal, né? É uma lei natural. Agora,
dentro da lei, né? Na lei natural, eu posso vislumbrar e posso ver também que existe uma lei espiritual, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Por isso que nós devemos ficar atentos, né? Você falou sobre o chamado, né? Posso ser chamado, mas posso estar pagando uma passagem errada, né? Por isso que, às vezes, você cita muito essa palavra sobre interdependência, né? Não ser dependente, não ser, como é que fala? Dependente, independente, mas ser interdependente, né? Como a própria Bíblia instrui sobre isso, né? Orai uns pelos outros, amai uns aos outros. É um relacionamento, uma ligação onde eu me dou, a pessoa se doa também. Eu me entrego, a pessoa se entrega também. Eu faço, a pessoa faz também. Eu decido, também a pessoa decide. Mas é uma coisa muito harmônica, né? E quando isso fica confuso na nossa vida, aí nós começamos a tomar decisões erradas, coisas erradas, né? E me parece assim que a cabeça de Jonas estava um pouco confusa sobre algumas coisas. E ele precisava, ele era um aprendiz de Deus, né? Ele era um aprendiz, ele estava aprendendo no seu chamado. Deus chamou, mas ele estava aprendendo no seu chamado. O que eu vejo muitas vezes, né? Falando para terminar, falando de instituições, né? Falando de chamados. Muitas pessoas, muitas vezes, têm um chamado, só que o grande problema do desenvolvimento desse chamado que a pessoa tem, ela fica atrelada no sentido de dependência com uma outra pessoa. E saber que a interdependência é sadia. A única dependência que você pode ter, e tem que ser 100%, é Deus. de Deus. Você não pode ser dependente do marido, da mulher, dos filhos, você não pode. Você tem que ser interdependente. É comunhão isso, né? Interdependente. Então, por que o ministério, vamos dizer assim, ou o chamado, né, muito mais, não é desenvolvido? Porque não existe alguma coisa nesse patamar de ser interdependente. E aí não se aprende, e muitas coisas são repetitivas, muitas coisas são feitas como uma cartilha, como uma coisa, como nós já até mencionamos isso, deu certo lá, vai dar certo para mim. Não, deu certo lá é uma outra coisa. Não significa que vai dar certo para você. Então, não entende se desenvolver, né, do chamado, né? O que Deus está fazendo, o que Deus está chamando. E às vezes Deus precisa mesmo pegar pelo, como se fala, colarinho e pendurar você, né? Ou aquela pessoa que foi chamada e dizer assim, eu vou te sacudir. Eu vou te sacudir, tá? Joga no Fica, mar. hã? Joga no mar. Joga no mar, eu vou Joga te no mar. sacudir. Aí, como tinha um filme antigamente, né? Nós que passamos dos 50, diz assim, acho que é a Terra dos Gigantes, um negócio assim, né? Onde tinha os pequeninos homens, pequeninas mulheres, né? Que se perderam e foram parar na Terra dos Gigantes, um negócio assim. E aí eles não conseguiam sair, né? E aí eles pegavam lá, algumas vezes pegava lá os pequeninos, os homens e as mulheres pequenas e pequenos e sacudia eles e apresentava assim. Era interessante, né? Prova quanto nós somos pequenos mesmo. Então, aí chega uma hora que Deus começa a sacudir assim, você está entendendo? Deus coloca você face a face com ele, né? E aí começa a falar assim, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou te sacudindo, né? Não aprendeu, então eu vou te jogar ao mar. Espera um pouquinho. Deus joga ao mar, né? Ele faz o que ele quiser. Porque ele quer que você se dê bem. Ele te chamou. O chamou para você fazer o quê? Para você ficar sentado, o chamou? É para você ficar ouvindo bobagem, né? É para você ouvir coisas de ilusão, né? Como eu sempre disse, né? A vida no país da Alice das Maravilhas, né? Então, parece que você vive numa vida disso mesmo, de Alice, né? Porque existe isso mesmo, a vida de Gabriela, a vida de Alice, existe isso no Evangelho. A pessoa se porta e começa a se desenvolver num núcleo ou numa comunidade onde umas coisas você começa a perceber que é fantasia, né?
Então, aí Deus precisa sacudir e falar assim, eu estou te chamando, camarada, eu estou te chamando, homem, eu estou te chamando, mulher, cumpra a minha vontade, né? E então eu acho que a vida de Jonas, ela vem nos trazendo um aprendizado sobre algumas coisas, né? E nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer do Espírito Santo. Nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo. Vamos lá para Jonas. Jonas, na verdade, não tinha uma palavra no Novo Testamento como nós temos hoje. E não tinha, na época, o Espírito Santo, né? Não tinha vida. E não tinha Jesus também, né? Era Deus. Não que Deus era insuficiente, não é isso, né? Mas nós temos muito mais clareza nas coisas hoje, porque foi nos documentada, Novo Testamento, foi documentada, foi nos apresentada, foi nos apresentada uma coisa boa, boas novas. Então, nós estamos muito mais ricos de saber, de conhecimento, né? De palavra revelada hoje do que anteriormente, né? Com os nossos irmãos antigos, né? Mas nós não podemos esquecer, a vida de Jonas é um aprendizado, né? Isso é bom para nós. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. A próxima live vai ser quinta-feira, às 20h30. Bate-papo na palavra. E se você tem acompanhado a gente, então quinta-feira às 8h30, mais uma live. Amém? Deus abençoe vocês e que essa palavra possa realmente ter esclarecido, ter te revelado através do Espírito Santo e tocado a sua vida para que você ande no caminho correto, no caminho certo do chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Até quinta. Amém. Amém. Amém.